Olá, meu nome é Daniela Silva Pinheiro e eu vou apresentar sobre o perfil clínico e epidemiológico de pacientes vítimas de trauma internados em uma unidade de terapia intensiva. Esse trabalho ele conta com a orientação da professora Crisne Santana Biondo e Juliana Xavier da Cunha. Em relação à introdução do trabalho, nós começamos conceituando, segundo Burlington, os traumas eles impactam diretamente na qualidade de vida desses indivíduos que são acometidos por algum tipo de trauma, além também de possuir destaque, na mortalidade por causas externas. Acredita-se que a justificativa desse trabalho se dá porque, a partir do momento em que você conhece o perfil epidemiológico e clínico desses pacientes acometidos em UTI, é possível aperfeiçoar a assistência e reduzir as taxas de morte e mortalidade que são associadas ao trauma. Além disso, esse estudo ele também visa fornecer dados que facilitem a compreensão da maior incidência desses traumas, contribuindo também para o desenvolvimento de algumas diretrizes que auxiliem e melhorem as práticas de saúde e na implementação de medidas eficazes para a prevenção e manejo de traumas graves. Os objetivos desse trabalho, ele inclui o geral e o específico. O geral é conhecer o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes vítimas de trauma de uma unidade de terapia intensiva, e os específicos, eles abrangem conhecer o perfil epidemiológico prevalente desses pacientes e analisar qual é o desfecho clínico também, como o tempo de internação, se houve o desenvolvimento de lesão por pressão, quais são as complicações advindas dessa condição do paciente, como a taxa de mortalidade alta, etc. Em relação à metodologia do trabalho, vale ressaltar que esse trabalho ele faz parte de um projeto de pesquisa maior que trata sobre lesão renal. A natureza e a coleta de dados. A pesquisa ela foi realizada através da coleta de dados de 300 prontuários de uma unidade de terapia intensiva. Em relação à verificação ética, esse projeto ele já foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e também já foi aprovado. Só a partir daí que começamos a realizar a pesquisa. Nós coletamos prontuários do período de 1º de junho até dia 31 de dezembro do ano de 2023, ou seja, o período de 6 meses completos. As variáveis incluem sexo, idade, tipo de trauma, complicações e desfecho. Resultados e discussões. Em relação aos dados epidemiológicos, essa pesquisa ela ainda está em andamento, os 300 prontuários não foram coletados totalmente, porém, conseguimos coletar 139 prontuários até o presente momento. Desses 139 pacientes, 47 apresentaram trauma, ou seja, a nossa amostra atual ela é de 47 pacientes, sendo deles 28 homens e 17 mulheres. 2 dados foram perdidos e a idade média desses pacientes de trauma é de 60 anos. Já o que compreende as complicações na UTI, 10,6% desses pacientes apresentaram sepse, 59,6% necessitaram de ventilação mecânica invasiva, enquanto 14,9% desses pacientes desenvolveram pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva. Apenas 12,8% desenvolveram lesão por pressão e apenas 5% desses evoluíram para parada cardiorrespiratória. Os tipos de trauma mais prevalentes foram os de extremidades, que corresponde a 44,7% dos casos. Dentre eles, a maioria era de idosos, que, por queda da própria altura, acabava fraturando o fêmur, seguido de politrauma, que corresponde a 31,9% dos casos, e traumatismo crânioencefálico, que correspondeu a 25,4% dos casos. Já o desfecho clínico, 72,3% desses pacientes receberam alta. A gente vê que é uma taxa relativamente alta também para a quantidade de pacientes com trauma. 8%, que corresponde a 17%, infelizmente evoluíram para óbito, e 8,5% foram transferidos de hospital. Um dado apenas de um paciente foi perdido. Após a realização do trabalho, nós chegamos à conclusão de que esses pacientes traumatizados na UTI, eles são, na maior parte, homens, que frequentemente eles necessitam de ventilação mecânica e enfrentam algumas complicações graves. A taxa de alta, ela é relativamente alta, mas infelizmente ainda há uma mortalidade significativa. Então, esses dados eles contribuem para a importância do cuidado intensivo e da implementação de cuidados preventivos para melhorar o desfecho clínico e evitar complicações. Essas foram algumas das referências utilizadas para a construção do meu trabalho. Desde já agradeço a atenção.